Uma pergunta que talvez muita gente, e eu mesmo, sou curioso em saber como é que isso tudo começou. Eu não vou dizer que eu não tentei, viu, Rodrigo, o pessoal aqui, o Luan, a pegar nos meus canais de mídias sociais e tentar criar conteúdo para engajar. Mas eu acabei vendo que, pelo menos até um tempo atrás, não era esse o meu objetivo. E aí você se depara com uma situação, o que eu vou fazer? Que tipo de conteúdo? Óbvio que hoje, por exemplo, eu vejo pelos meus canais de Instagram, Facebook, quem ainda tem, que eu estou muito ligado, até por conta da nossa profissão, a assuntos relacionados à comunidade, à própria política. Eu percebo que isso engaja bastante, né? Agora, como é que começou? Como é que você conseguiu chegar a esse ponto de atingir esse número significativo e, como você mesmo disse, identificar qual é o público, qual é o conteúdo que você tem que produzir? Assim, eu acho que se for olhar o começo da história mesmo, tudo começa com Minecraft, sabe? Eu acho que quando eu era adolescente, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, o YouTube tinha recém surgido e estourado no Brasil. Então, tinham muitos canais de Minecraft. Os primeiros YouTubers grotescos, eu acho, do YouTube foram alguns YouTubers de Minecraft. E na época, eu adolescente, queria ter um canal também. Eu jogava Minecraft, era, assim, a paixão da minha adolescência. Então, passei muitas e muitas horas, mais do que eu me orgulho de dizer, jogando o jogo. E isso me influenciou a, talvez eu queira criar um canal do YouTube, eu quero brincar com isso, eu quero ver como que se faz. E aí eu comecei esse canal, eu tinha 14 anos, ele era tão bom quanto um Pedro de 14 anos fazendo vídeo de Minecraft pode ser, sabe? Então, até algumas pessoas acharam já alguns vídeos perdidos por aí, é bem engraçado, era bem, assim, ruim. Só que aquilo me deu toda a bagagem que eu precisava para começar a fazer vídeos, para pensar em vídeos. Me ensinou roteiro, me ensinou a pensar em conteúdo, a como que eu transformo, porque fazer um vídeo jogando, todo mundo, mas o que vai fazer as pessoas quererem ver eu jogando, especificamente? Qual que é o meu diferencial? O que eu faço que outras pessoas não fazem? E ali eu comecei a ganhar essas noções. Só que o canal morreu, sabe? Ele não deu certo, eu parei de fazer, não segui aquilo. Mas quando eu estava no terceirão, eu estudava aqui no São Luís, eu lembro de... Eu ficava muito pressionado com o vestibular e sabe, todo mundo no terceirão já passou por isso, sabe? Acho que é aquela pressão enorme de escolher o que quer fazer pro resto da vida e tudo mais. E eu precisava de uma válvula de escape. E naquela época, minha válvula de escape era assistir vídeos em inglês no YouTube, porque era o que tinha, sobre ciência. Só que não vídeo aula, não era aula que eu assistia. Eu assistia vídeos de pessoas fazendo assunto, tipo, transformando algum assunto, trazendo ele num contexto interessante, que hoje em dia até o próprio YouTube usa uma palavra que foi criada para isso, que é edutrenimento, eles chamam, que é como se fosse entretenimento de educação. Só que o problema é que não existia esse tipo de conteúdo em português. Aí eu queria mostrar para meus amigos que não falavam inglês e como que fazia, sabe? Só 3% da população adulta no Brasil hoje fala inglês fluente. Isso é um número muito baixo. Então existia esse abismo entre esse conteúdo muito legal lá fora e aqui no Brasil não tinha muito daquilo. Aí me acendeu uma luz. E aí aqueles momentos onde eu acho que a sorte encontra a oportunidade e a gente está preparado. Que é onde entra a bagagem do Minecraft. Eu já sabia fazer vídeo pro YouTube, eu já sabia como pensar e como estruturar vídeos. E aí eu pensei, eu vou tentar fazer esse tipo de vídeo, porque eu sou fissurado em ciência desde criança. Eu sou, simplesmente fissurado e apaixonado em espaço, universo. O pai e a mãe me deram um telescópio quando eu era criança. Eu passava meu verão inteiro vendo estrela, vendo planeta, tudo mais. E aí eu comecei o Ciência Todo Dia, em português, fazendo esse tipo de vídeo que pega a ciência, mas usa entretenimento para deixar aquilo interessante, engajante, sabe? Sem ser uma aula propriamente dita. E aí o resultado foi que logo no começo o canal começou a tomar atração. Óbvio que na época os números eram muito menores do que eles são hoje. Porque hoje em dia, em número de visualizações do Ciência Todo Dia, a gente está fazendo por mês 80 milhões de visualizações só no YouTube, sem contar nenhuma outra rede social. Naquela época eu tô falando de... acho que o primeiro mês do canal eu consegui 50 visualizações, sabe? Eu tava, entusiasmado com aquilo. Era muita visualização naquela época. Um vídeo com 2.000 visualizações era uma coisa impressionante. Então foi mais ou menos assim, esse gatilho que começou toda a história do Ciência Todo Dia e o momento onde eu vi o que eu podia fazer com aquilo. Você está falando sobre a questão de conteúdo, desse editramento. Eu estou lembrando uma era pré-internet, onde existia um conteúdo chamado Mundo de Bikman. Tu assistiu o Mundo de... Quem assistiu o Mundo de Bikman? Que era justamente... O programa passava em TV, era pré-internet e tudo mais. Mas eu vejo que uma coisa do teu conteúdo que eu acho que tem uma linha tênue, que é... Existe o conteúdo para crianças e tem o conteúdo para adultos. Eu vou falar de um vídeo que eu assisti recentemente, que eu gostei bastante, que é sobre o efeito que as apostas, as bets fazem essa necessidade que a pessoa tem
das apostas, das bets, que eu acho que isso é um assunto muito adulto e muito pertinente nesse momento até que se busca regulamentar, assim como também tem sobre o Ozempic, sobre a questão de preço de combustível que você postou recentemente. Mas a minha pergunta é, como é que tu faz a curadoria para você definir quais são as pautas dos seus próximos vídeos? Você recebe uma resposta do teu público falando assim, eu gostaria que tu falasse sobre isso. Ou como é que tu define essa curadoria dos teus novos assuntos assim colocados no canal? Assim, isso varia bastante de vídeo para vídeo, mas 80% dos vídeos do canal surgem da minha cabeça. Certo. Eu acho assim que, como eu tô sempre lendo, eu tô sempre consumindo algum tipo de conteúdo, livro, texto, artigo na internet, postagem no Instagram, eu adoro usar uma plataforma chamada Reddit, que é como se fosse um fórum online. Então, muitas dessas pequenas coisas que eu leio no dia a dia ficam guardadas no meu cérebro. Em algum momento, alguma coisa me faz pensar, pera, isso daqui daria um vídeo. Foi assim com bets, por exemplo. Eu lembro que ano passado eu estava lendo um livro sobre como os cassinos de Las Vegas são especialmente feitos para manter o usuário jogando o máximo de tempo possível, para extrair mais lucro, obviamente, para os donos de cassino. E eu lembro que eu li esse livro, fiquei pensando todo o circuito de dopamina, que liga aquela resposta cerebral que faz a pessoa querer ficar jogando, que é, sabe, o jogo do tigrinho, ele tem isso, sabe? Ele tem aquele som, aquela imagem que faz a pessoa ficar ligada querendo jogar. Só que daí isso ficou meio que no fundo do cérebro. Daí quando estourou a conversa no Senado sobre regulamentação de apostas online, quando começou a estourar todas as notícias da epidemia de bet que o Brasil estava vivendo, aí eu pensei, pera, eu já li isso daqui, eu acho que isso daqui pode virar um vídeo. Só que eu nunca paro por aí, sento e começo a escrever direto. Eu acho que um grande diferencial do Ciência Todo Dia que traz o canal até onde ele está hoje é que a gente tem uma equipe com um respaldo muito grande acadêmico por trás. Então, sempre que eu vou escrever um vídeo desses, a gente está escrevendo esses vídeos, só que ao mesmo tempo eu tenho pessoas na minha equipe de roteiristas comigo que são, por exemplo, doutorados em biologia, ou eu tenho contatos em neurociência que podem me ajudar a ir mais profundamente no vídeo e garantir que aquela informação está correta. A gente tem, por exemplo, jornalistas também que podem ajudar a gente a fazer toda essa pesquisa de ver até onde que isso está indo no Senado, até onde isso está impactando no Brasil, na sociedade. Então, hoje em dia, os vídeos do Ciência Todo Dia, eles envolvem uma equipe muito grande de pessoas para conseguir fazer essa informação estar o mais curada possível, mas a maior parte das ideias ainda surge da minha cabeça, sabe? Então, eu mobilizo toda essa equipe para a gente conseguir tirar aquele vídeo do papel. Isso é um ponto que eu queria tocar. Eu tenho filho adolescente, eu tenho 3 filhos. Cada um deles tem um deles quer ser policial, o outro quer ser atleta e o outro quer ser youtuber. E eu conversando com um deles, explicando para ele que não é simplesmente você fazer vídeo e pronto. Ele até tentou, criou um canal, aí eles perdem senha, sabe? Vai lá, cria outro e tal. E aí acha que é fácil, que é só você ir lá gravar vídeo. Até pode começar assim, né, Pedro? Sim. Mas olha a estrutura que tem por trás e o quanto isso é realmente uma indústria, né? Uma produção de conteúdo. Não é simplesmente você ligar uma câmera, né? E, enfim, tem todo um trabalho que faz. Voltando à tua colocação inicial, é uma responsabilidade tremenda o conteúdo que você está levando. E por que eu estou fazendo essa colocação? Tem muita gente que tem uma crítica muito forte a quem produz conteúdo para a internet e vê isso como algo fútil. Claro, não vou entrar no mérito. Mas aqui existe o conteúdo fútil. É o que eu ia dizer. Existe o conteúdo fútil. Não estão ajudando muito. Gente, Exato. Gente, eu vou fazer um parênteses. Teve um cara aí que postou um feto humano no final de semana. Eu Sabe vi, a reação que foi isso? Isso aí não é isso. Pra mim é um conteúdo completamente. Mas aí você tem um trabalho aqui que nem o do Pedro, que você tem uma equipe toda. Olha a estrutura que o cara tem para produzir um conteúdo responsável, né? Aí sim, claro. Mas onde eu quero chegar a isso? Não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples e não é um trabalho para qualquer um, no sentido de existe toda uma estrutura, né, Pedro, que tem. Quantas pessoas hoje trabalham com você? Hoje em dia, no Ciência Todo Dia, a nossa equipe completa tem 25 pessoas. Olha só. Então, até isso foi uma grande coisa que, assim, eu tive vários momentos de carreira e um dos momentos mais difíceis que eu passei há uns 3, 4 anos foi quando eu deixei de ser um youtuber que trabalhava sozinho em casa, que no começo eu editava, escrevia, fazia tudo sozinho, e comecei a contratar pessoas para minha equipe. E quando a equipe começou a crescer acima de um certo tamanho, eu comecei a me sentir cada vez menos youtuber e mais CEO.
Sim. E ali, sabe, é uma mudança, é um ponto de virada, assim, que ele é muito difícil pra gente como criador de conteúdo. Porque, assim, por mais que eu esteja tratando de ciência, por mais que eu esteja fazendo vídeo no YouTube, fundamentalmente o que eu tô fazendo é um tipo de arte, sabe? Eu sou uma espécie de artista. Sim. Então, pra gente, quando, assim, a gente se dá conta de que, na verdade, o nosso trabalho é gerir uma empresa e não só criar conteúdo, isso é um momento um pouco de choque, assim, sabe? Isso é uma coisa que muda a maneira como a gente está vendo o nosso próprio trabalho. Então, foi uma das partes mais difíceis, eu acho, da caminhada até chegar aqui. Foi aprender, e ainda não acho que eu aprendi completamente, ainda acho que eu estou num eterno aprendizado de como gerir uma equipe de 25 pessoas para fazer esses vídeos saírem todos os dias, sabe? É muita gente para administrar e não existe um curso específico para isso. Uma das coisas que a gente brinca, sempre que a gente conversa sobre a carreira de youtuber, a carreira de influenciador, principalmente quando eu estou nesses eventos em São Paulo, tudo mais com outros influenciadores, é que o grande problema é que a gente, como criador de conteúdo, a gente vira especialista em muita coisa. A gente aprende a fazer thumbnail, que é aquela imagem que aparece para a pessoa clicar no vídeo. A gente aprende a fazer roteiro. A gente aprende a editar vídeo. A gente aprende a gravar, técnica de iluminação, de cenário e tudo mais. No momento que a gente tenta começar a contratar pessoas para fazer isso, a gente descobre que tudo que a gente faz custa, sei lá, 100 mil reais por mês, assim, sabe? Então começa a ficar muito difícil de conseguir crescer a equipe. Eu acho que esse é um dos momentos mais, assim, difíceis de conseguir. E realmente, assim, quando as pessoas olham para a carreira, elas olham geralmente para a parte legal, assim, de postar o vídeo já finalizado, de 8 minutos, mas não estão enxergando as 45 horas de trabalho bruto que foram colocadas ali para fazer aquele vídeo estar no ar depois. Roteiro, gravação, edição, revisão e tudo mais. Às vezes é frustrante o tanto de horas que a gente coloca para fazer um vídeo. Qual é a tua rotina para produção do material? Enfim, entre concepção, gravação, enfim, não sei se você grava aqui. Sim. Você grava aqui. A maior parte dos vídeos, sim. Sim. Qual é a tua rotina, enfim, por exemplo, você faz a gravação de um lote de vídeos para depois liberá-lo, você faz de um por um, qual é a tua rotina de produção material? Assim, eu estaria mentindo se eu viesse aqui e dissesse que eu tenho uma rotina muito bem consolidada, porque na verdade a gente, como eu viajo... Você falou que é uma estrutura grande, eu tento imaginar que você tem que estabelecer uma rotina de produção de material. O que eu chamo de rotina, o que eu acho que funcionaria pensando como uma rotina, é que a gente está sempre, em todo momento, trabalhando em pelo menos 2 vídeos ao mesmo tempo. Então, vamos supor, a gente lançou, sei lá, segunda e quinta-feira, vídeos no YouTube. A gente já está trabalhando na segunda-feira, quando lançou o primeiro vídeo, nos outros 2 vídeos da próxima semana já. Então, a gente nunca para de produzir conteúdo. Com exceção de férias, que daí a gente tira uns dias para também descansar, porque a rotina é bem cruel. Só que assim, os vídeos eles começam geralmente numa página em branco num Google Docs. A gente começa a escrever esse roteiro e a parte de escrita pode levar qualquer coisa entre 1 semana e 4 semanas. Assim, tem roteiros que eu comecei a pensar no roteiro, mas não de fato sentar e escrever ele, e terminei de escrever 1, 2 anos depois. E aí o vídeo finalmente ficou, porque parece que faltava alguma coisa para aquele vídeo ficar pronto do jeito que eu estava pensando nele na minha cabeça. E quando surgiu essa coisa, brotou misteriosamente na minha cabeça, eu consegui concretizar o vídeo. Só que depois disso a gente grava os vídeos. Geralmente a gravação é a parte que menos demorada do processo todo. O estúdio do Ciência Todo Dia fica aqui em Brusque, inclusive, então a gente tem toda a nossa estrutura com câmera, todo mundo vai ali, o pessoal que grava, os miquelatos, sempre estão ali com a gente também, adoro trabalhar com eles. E aí a parte de gravação geralmente leva 1 dia por vídeo. Depois de gravado, que daí vem a parte que eu acho que verdadeiramente demora e a parte mais cara da produção, que é a pós-produção, que é onde entra a edição dos vídeos, é onde entra o motion design, que a gente chama, que é todos aqueles... com animação, que é um negócio exato. Demora. E também, assim, essa escolha foi uma das melhores que eu podia ter feito na carreira, mas também um tiro no pé. Porque isso é muito caro de ser feito e muito trabalhoso. Sabe, se fosse só caro o problema, eu acho que ainda dava pra lidar, mas é muito demorado, precisa de muita gente trabalhando em cima. É aí que a matemática do vídeo começa a ficar, tipo, extremamente pesada e cruel. Porque daí pra fazer um vídeo de 8 minutos, a gente leva, hoje em dia a gente tem 2 pessoas trabalhando com motion design pra cada vídeo e 2 pessoas trabalhando com direção de arte. Então tem alguém fazendo as imagens que vão ir pro vídeo e tem alguém editando essas imagens para depois colocar no vídeo. E se for juntar as horas de trabalho de todo mundo, cada vídeo do Ciência Todo Dia, e a gente posta 2 por semana no YouTube, deve levar frouxo entre 80 e 100 horas de trabalho. Total, juntando todo mundo, assim, sabe? A gente... Pra você ver o trabalho. Mas tu trabalha com uma antecipação, por exemplo, tu já tens assuntos planejados para daqui a 3 vídeos.
Sim. Assim, o máximo que a gente chegou, eu acho, de gaveta, antecipação, né, de gaveta, chama, uma gaveta. Acho que o máximo que a gente chegou já foi 1 mês de gaveta. Certo. E, assim, foi um recorde, viu? Porque, querendo ou não, esse tipo de produção, ele é sem parar. Ele é uma produção atrás da outra. E a gente também não pode, às vezes, na internet, deixar de aproveitar uma oportunidade de falar sobre um assunto do momento. Exato. E a gente tem que estar preparado para isso, inclusive. Porque, às vezes, vem um assunto que é extremamente importante de ser falado, só que se ele não for falado naquela semana, o bonde passou e a gente perdeu. Eu vou dar um exemplo que eu vejo bem claro. O canal do Lito, do Aviões de Música. Excelente criador. É um conteúdo fantástico. Só que eu noto o seguinte: deu um acidente aéreo, ele vira automaticamente a fonte sobre o assunto de acidente aéreo. Então ele é obrigado a produzir a toque de caixa um vídeo explicando o acidente aéreo. Né? Então, assim como também, por exemplo, você fez um vídeo sobre o Ozempic, por exemplo. Bom, o Ozempic, todo mundo quer saber que porcaria que é esse Ozempic, então tem que pegar e tem que fazer essa explicação. E de certa forma é um vídeo que eu acho que repercute na audiência de uma forma diferente, porque ele é um vídeo que não perde a factualidade tão cedo. Sim. Que vira fonte de referência. Eu quero saber sobre o Ozempic, vai direto lá. Daqui a 1 ano a pessoa pode ir atrás. Então ela o que a gente chama no jornalismo de matéria fria. Então é uma matéria que ela não tem tempo, ela é atemporal, né? Surpreendentemente, todos os vídeos do Ciência Todo Dia, eles são matéria fria. Sim. Por mais que eles estejam relevantes no assunto, por exemplo, o Ozempic, excelente exemplo de vídeo, por mais que eles sejam pautas quentes, porque hoje em dia o Ozempic está sendo muito utilizado, as pessoas estão falando, querendo ir atrás, esse vídeo ele vai estar relevante e valendo praticamente para sempre. Sim. A não ser o que pode acontecer às vezes que a gente, com algum artigo científico sai que muda alguma informação importante, e aí a gente geralmente, num espaço de talvez 5 anos por aí, refaz o vídeo com informações atualizadas. Mas, em geral, é tudo pauta fria, e isso é uma das coisas importantes do canal, do Ciência Todo Dia. Porque a gente não trabalha com pauta quente seguindo o que a gente chama de caçando trend, sabe? Sim. A gente não tá atrás do que tá em alta. A gente aproveita, às vezes, a oportunidade do que tá em alta para fazer um vídeo, só que vamos supor que essa semana a gente soube que ia ter uma discussão sobre o Ozempic, no programa especial, que aí fez todo mundo falar sobre isso. A gente só consegue lançar esse vídeo no mínimo semana que vem. Sim. Então a gente, mesmo que a gente tenha toda essa estrutura, a gente ainda não consegue fazer do dia, sabe? A gente não consegue ser assim... A pressa também é inimiga da perfeição, Com no caso, né? certeza. Porque você não vai conseguir pegar e fazer isso, até porque é uma explicação, de certa forma, complexa. Eu digo complexa para você fazê-la ser entregue, digerida pro teu consumidor. Sim, exatamente. Assim, a gente se preocupa muito com a qualidade da informação. Por isso que tem que ter uma equipe muito grande também fazendo esse fact-checking, checando os fatos e tudo mais, pra gente poder postar isso sabendo que o negócio está direito, sabe? A reputação é a coisa mais importante na carreira de internet. Que é muito diferente, por exemplo, Valdomiro, fazendo uma comparação, conosco no jornalismo. Porque quantas vezes a gente chega aqui com um assunto, acontece alguma coisa, muda completamente. Eu saio daqui, vou pra televisão, tem um jornal ao vivo, mas agora se às 11 horas acontece alguma coisa... Foi tudo por água abaixo. O roteiro foi embora e vamos embora. Verdade. 8h26, eu vou fazer um rápido intervalo comercial e na sequência nós voltamos aqui porque o bate-papo hoje está interessante, viu? Vamos falar aí sobre continuar falando aí sobre o canal do Pedro aí no YouTube, mas também tem os outros canais de mídias sociais que isso acaba ganhando uma dimensão muito maior. Depois do intervalo a gente volta. Vai lá e confere que é muito bacana. É, muito bacana mesmo, viu? E nós estamos falando aí realmente sobre esse mundo, não só sobre o conteúdo em si, mas também sobre essa trajetória aí de quem se aventura, né, na internet, principalmente aí e sabendo utilizar, né? Porque muitas vezes quem trabalha com internet, muitas vezes vê pessoas querendo se aventurar como se a coisa fosse fácil, fosse simples, transformar isso numa atividade de profissional, inclusive, né? E dá trabalho, viu? Dá trabalho, nós o que digamos aqui. Até o Pedro estava falando isso sobre a demora, por exemplo, para você produzir um vídeo desses, que veja que por nós a Rádio Cidade foi pioneira aqui de fazer conteúdo local aqui de reportagem factual em vídeo, e às vezes você sai da redação, vai pra rua, leva 2, 3 horas para fazer. O Rodrigo, que trabalha com TV, sabe disso, para captar a imagem, para isso que nós somos uma equipe enxuta, então é demorado. Aí você vê uma reportagem de 1 minuto e meio
e levou 3, 4 horas para você captar a imagem, para você editar, para você montar. Então é trabalhosa a coisa. Agora, Pedro, o Ciência Todo Dia é o carro-chefe, né? Mas você também está presente nos outros canais, né? Hoje em dia é o que a gente gosta de chamar de presença multiplataforma. Sim, sim. Então, além do Ciência Todo Dia, que é o meu trabalho no YouTube, pelo qual acho que eu mais ganhei projeção, sou mais conhecido, eu tô presente também no Instagram, no @PedroLos, LOS. Que um puxa o outro, né? Um puxa o outro. No fim, acaba ficando tudo uma complementaridade. Sim. Porque existem pessoas que gostam de assistir no Instagram, mas não consomem tanto o YouTube. Existem pessoas que assistem, por exemplo, majoritariamente no TikTok e não consomem tanto todas as outras redes. Então, estar presente em todas as plataformas é muito importante hoje em dia também para um influenciador. Só que às vezes é onde entra a parte do trabalho, de planejar conteúdo para todas essas plataformas, para como que vai fazer, sabe, fica muito, assim, para quem começa uma carreira agora de influenciador ou almeja seguir uma carreira agora, isso rapidinho faz a pessoa ficar, sabe, maluca com o tanto de coisa que ela tem que fazer. Então, é a parte talvez mais difícil hoje em dia, é planejar conteúdo para tudo isso, mas também é onde a gente extrai a maior parte de estar presente em tudo, é uma das melhores coisas que a gente pode fazer como influenciador. É onde a gente extrai um dos melhores benefícios pra gente. Você trabalha com um tipo de conteúdo que é um conteúdo que, claro, porque até por causa do andamento do teu canal, ele é um conteúdo que eu digo certificado. É um conteúdo que você falou, criança pode assistir. Você não planta a desinformação, como existem, infelizmente, nesse mundo, a questão dessa desinformação. Como é que você trabalha essa técnica? Como é que você pensa dessa, para muitos, terra de ninguém na internet? Porque você é o exemplo a ser seguido, que é pesquisa, captação, informação. De repente, se alguma coisa talvez pode ser, você corrige, enfim, pode acontecer. Como é que você vê essa questão de mundo e desinformação? Que às vezes você é acionado até para você corrigir uma mentira, digamos assim. Sim. Ou para acabar com uma lenda urbana, digamos assim. Eu por muito tempo tive opiniões conflitantes sobre isso, porque, assim, como que funcionava historicamente na história da humanidade? A gente tinha uma mídia tradicional e geralmente ela era a fonte de informação e as pessoas consumiam essa informação. Então era como se fosse uma comunicação entre duas pontas. No caso, entre uma ponta, que é a parte tradicional, a mídia tradicional, e diversas outras pontas, que são todos os outros indivíduos da sociedade. Só que como vinha a comunicação de uma fonte central, era mais fácil talvez de corrigir uma desinformação ou saber de onde ela veio. Só que com a vinda da internet, com o surgimento da internet, isso quebrou completamente. Porque hoje em dia, qualquer pessoa na internet tem voz. E uma coisa que eu acho que a humanidade talvez não estava tão preparada para lidar é que, em geral, a gente se fascina por assuntos, sabe, esotéricos, ou assuntos que tem aquele quê de conspiração, aquela ideia de, nós fazemos parte de um grupo que sabemos de algo que vocês não sabem, vocês não estão querendo enxergar a verdade. Então, eu acho muito complicado realmente, com a internet, a gente navegar essa questão da desinformação e o que fazer quanto a ela. E óbvio que a solução mais, digamos, a primeira solução que aparece quando a gente começa a conversar sobre isso é, deveria existir um órgão regulador de desinformação ou algum tipo de, sei lá, de junção de pessoas que pudessem dizer o que é um conteúdo que é desinformação ou não e punir esse conteúdo de alguma forma. Só que como criador de conteúdo que trabalha especificamente com ciência, eu acho isso um pouco perigoso. Primeiro, às vezes, e aqui eu tô sendo bem cauteloso porque a gente abre brecha para vários maus atores e bons atores também. Tipo, a gente consegue, tanto isso é uma coisa boa quanto uma coisa ruim. Mas, às vezes, na ciência, a gente tá falando de alguma coisa que está sendo pesquisada nesse exato momento, em que a gente não tem exatamente certeza do que está acontecendo. A gente teve um exemplo, acho que a maior parte da população teve um exemplo muito claro disso acontecendo na pandemia, de como a pesquisa científica funciona. Ela não é clara e coesa, ela não é linear. Às vezes, a gente acha uma coisa e um mês depois a gente descobre que aquela coisa não estava certa, a gente muda. Só que para a ciência, tudo bem mudar. A gente entende que esse é o método científico, ele funciona assim, e o nosso conhecimento progride desse jeito. Só que nesse caso, a gente puniria as pessoas que estavam dando a informação antiga, mesmo sem a gente ter informação nova ainda, porque elas estariam, entre aspas, fazendo desinformação, ou, vamos até colocar o caso contrário, a gente começou a divulgar uma informação que a gente depois descobriu que estava errada. Só que as pessoas que começaram a divulgar informação nova, correta,
elas têm que ser punidas por desinformação, porque aquela informação não é bem estabelecida ainda. O que é verdade naquele sentido, sabe? A gente ainda tem duas informações que estão conflitantes ali. Então, eu acho essa questão de colocar alguém para regulamentar o que é verdade e o que não é verdade muito complicado. Eu acho isso um tiro no pé, na verdade. Só que aí a gente entra no outro lado da discussão, que é, vamos deixar isso tudo livre só? Vamos deixar as pessoas simplesmente discutirem por conta própria, vendo o que acontece? Eu também acho isso complexo, porque hoje em dia a gente meio que tá funcionando assim, e olha no que deu, sabe? Tipo, a gente tem diversos tipos de desinformação na internet, é muito fácil hoje em dia as pessoas caírem em golpe, teoria da conspiração. Até 10 anos atrás, o grande bafafá da internet era que tinha um grupo de pessoas muito específicas que acreditavam que a Terra é plana, sabe? É 2025, pô. Tipo, na verdade, na época era 2015, sabe? Mas, assim, esse tipo de coisa na internet, querendo ou não, é uma consequência de todo mundo ter voz. É uma consequência da democratização da voz, do poder falar. Só que a gente, tipo, não previa que uma das características humanas mais, talvez, fundamentais que define a gente como humanidade é que a gente gosta de assunto estranho. A gente gosta de coisa que fascina, a gente gosta de coisa que tira daquele... Aquele vídeo curioso, aquela coisa... Exato. Né? Aquela coisa que tu vai mandar para um amigo e falar, pô, tu viu isso daqui? Será que é verdade isso daqui? Será que tá certo isso daqui mesmo? Então, é muito difícil de navegar o que a internet propiciou pra gente com o cérebro que a gente tem desenvolvido para grupos pequenos. Porque o ser humano foi desenvolvido e, assim, ele evoluiu ao longo de bilhões de anos, se for pegar toda a linhagem histórica da vida na Terra, e a gente se desenvolveu como um animal de grupos pequenos. A gente funcionava em aldeias, em vilas de até, sei lá, 150 pessoas. E a propagação de informação e a maneira como, sabe, a organização social funciona nesse esquema é muito diferente do que quando a gente consegue dar voz para... Quantos habitantes tem o Brasil? 200 milhões? 140, 250 milhões. Então, é muito diferente, sabe? Fica muito diferente. A gente não... O nosso cérebro, ele não foi, sabe, evoluído para trabalhar nesse esquema, nesse nível de contato com tantos seres humanos ao mesmo tempo. Eu acho que isso gera alguns tilts, às vezes, que é onde gera essa parte da desinformação que a gente tem esses problemas. Agora, Pedro, para quem trabalha com internet, com conteúdo, tem que ser constante, né? Não adianta você... vou usar o meu exemplo. Eu tenho um canal no YouTube que eu publico um conteúdo uma vez por ano, por exemplo. Claro que não, o foco é diferente, não é o teu foco que é a tua atividade, mas não adianta de nada quem quiser se aventurar se não produzir conteúdo, né? Tem que ter conteúdo com frequência, né? Assim, com certeza. As redes acabam até, as plataformas, por causa dos algoritmos, acabam até penalizando quem não posta com tanta frequência. Então, para cada plataforma existe ali um número mágico diferente. Só que eu também preciso dizer que frequência não é tudo. Não é tudo. Porque a pessoa pode postar todo dia, só que vídeos de baixa qualidade. E quando eu digo qualidade, baixa qualidade, eu não estou querendo dizer qualidade técnica. Não estou querendo dizer qualidade da imagem, do áudio. É o conteúdo mesmo, né? O conteúdo, sim. Porque o que a gente tem hoje é alguns... Principalmente, isso começou muito forte com o TikTok, quando ele estourou. A gente tinha conteúdos de baixíssima qualidade técnica, assim, com uma câmera horrível, som horrível, só que de altíssima qualidade de conteúdo, de entretenimento. E esses conteúdos despontavam. Porque qualidade é sempre melhor, sempre pesa mais do que quantidade. Então, beleza, tem essa questão da frequência de postagem, tem essa questão de estar sempre constantemente alimentando as plataformas, mas também não dá para simplesmente postar alguma coisa todo dia só por postar. Tem que ter um porquê, sabe? Porque a gente hoje em dia está vivendo num mar de conteúdo. O que vai fazer as pessoas quererem assistir o teu conteúdo e não o conteúdo de alguém ali que acabou de postar um negócio um pouco mais engajante? E até essa questão da consistência, da constância... Quando as pessoas às vezes olham a minha carreira e olham, beleza, hoje em dia tem 6 milhões e meio de inscritos no YouTube, tem 80 milhões de visualizações por mês, já passou de 1 bilhão de visualizações total dos vídeos e tudo mais. Só que eu acho que a coisa que mais me impressiona acerca da minha própria carreira é eu estar consistentemente fazendo vídeo há 15 anos. Então, a minha presença é constante e consistente há 15 anos, praticamente. E com variação de assunto. E com variação de assunto. Não é sempre tocando a mesma coisa. E hoje em dia, achar criadores de conteúdo que chegam em 15 anos de carreira constante, consistente, é muito raro, sabe? É uma coisa muito difícil. Então, acho que esse é um dos pontos-chave para quem quer ser influenciador, para quem quer criar conteúdo, é entender como aplicar essa constância, como ser uma pessoa constante nas redes sociais, só que de um jeito que consiga, a cada post, entregar algo bom e algo útil para a audiência. Porque só postar story não vai adiantar, sabe? Só postar um Reels falando sobre o dia não vai adiantar. Tem que ter um porquê naquele conteúdo, tem que ter um sentido. Porque a audiência vai receber algo em troca de estar dando o seu tempo para você.
Esse é o pensamento. E essa questão do estar há muito tempo, ela é interessante até do ponto de vista da reformulação, porque o público de 15 anos atrás que te acompanhava, você vai ter que ir se adaptando a ele. Se você fosse transferir o Pedro de 15 anos atrás para hoje, para começar a produzir para um conteúdo para o público que tinha aquela idade, por exemplo, já há uma diferença, um impacto maior. A gente vê pelo rádio aqui. Pega o rádio, por exemplo, nós migramos do AM para o FM. Tem um público que veio e a gente não pode perder essa base, porque é o público que acompanhou, mas você também está atingindo um outro público agora. Então essa questão da reformulação, eu mesmo já ouvi muito, que o Rodrigo da Rádio Cidade, pessoas dizendo, poxa, a Rádio Cidade mudou. Eu estou ouvindo a Rádio Cidade agora porque ela mudou a programação, a questão musical e tudo mais, e outras pessoas, legal, a Rádio Cidade mudou, mas ela não perdeu a sua essência. Isso é um trabalho também difícil, né? De se manter, como você está há 15 anos, e poder fazer essa adaptação para não perder essa audiência, né, Pedro? Assim, uma coisa que muitas pessoas pensam de maneira muito errada, principalmente quando começam a fazer vídeo, eu adoraria viralizar. Todo mundo pensa, eu preciso fazer um viral, eu preciso dar um jeito de viralizar para o meu conteúdo e para o máximo de pessoas possível. Isso é a pior coisa que pode acontecer com um criador de conteúdo. Porque quando a gente viraliza logo no começo da carreira, a gente tem um vídeo que atinge milhões, milhares de pessoas, só que aí a gente coloca a nossa barra lá em cima. Só que a gente não tem a bagagem para conseguir fazer vídeos e replicar vídeos daquele jeito. Em raras exceções tem. E aí são os criadores que estouram, despontam e seguem carreiras brilhantes depois. Sim. Só que a gente geralmente não consegue repetir, a gente não consegue fazer aquilo de novo. Então a gente viraliza e os nossos próximos lançamentos de conteúdo acabam decaindo tudo de novo. E a gente vai cada vez chegando mais, sabe, vai acabando o nosso conteúdo e a nossa carreira acaba acabando. Desestimula. Então a melhor coisa que pode acontecer com todo mundo é crescer de maneira orgânica, é crescer de maneira ordenada. Por quê? Porque cultiva a comunidade. E essa palavra que é muito dita, comunidade, ela é a coisa mais importante para qualquer tipo de mídia. Por quê? Porque a gente só existe, o nosso trabalho só existe aqui, tanto de vocês quanto o meu, porque tem uma comunidade ouvindo. Exato. Tem pessoas ouvindo, tem pessoas sentando, prestando atenção, dando o seu tempo, que é o seu bem mais precioso hoje em dia, porque tempo a gente não cria, a gente tem limitado todo mundo igual, sabe? Todo mundo tem 24 horas no dia, e a gente está dando esse tempo em troca de conteúdo. E eu acho que essa parte de criar uma comunidade, estabelecer uma comunidade, de entender como a comunidade muda ao longo do tempo. Essas pessoas que me assistiam há 15 anos atrás, hoje em dia têm filho. E hoje em dia os filhos estão me assistindo nos shorts, sabe? Estão me vendo nos TikTok, enquanto a pessoa continua me assistindo no YouTube. Saber lidar com isso, saber lidar com a passagem do tempo, com como comunidades variam e como a própria internet muda o tempo todo, eu acho que é o ponto-chave. Bom, para a gente encerrar aqui, registrar aqui algumas manifestações, o Cleiton está dizendo, bom dia, acompanho o Pedro faz uns 4 anos, falei com ele um minutinho na Feira Record, uns 3 anos atrás. O Queco, Arthur Otto Niebuhr, salve Pedro, grande sobrinho, muito estudioso e querido. Parabéns pelo sucesso. O Éder Cassiano Moritz, bom dia, mais uma excelente entrevista, parabéns pela escolha. O Pedro, muitíssimo obrigado por ter tirado esse tempinho aí para vir aqui bater esse papo com a gente. E é bacana que o rádio hoje em dia, a Rádio Cidade, vamos pegar a Rádio Cidade como exemplo, a gente chega muito mais longe por causa da internet, né? Uhum. E você tem aí uma diversidade de conteúdo disponível aí e acaba sendo parceiro, né? O rádio com a internet, por mais que você tenha 6 milhões de seguidores, mas muita gente aqui acompanha a Rádio Cidade e tá na audiência aí justamente porque a tua figura tá aqui presente. Então, parabéns aí pelo teu trabalho, sucesso aí, né? É um orgulho pra gente ver uma pessoa aqui da nossa terra aí, como você falou no início, às vezes, um influenciador digital, lá do Rio de Janeiro, lá de São Paulo, lá de outro país. Não, aqui tem gente aqui que tem aí um trabalho significativo, como é o teu caso. Muitíssimo obrigado aí por ter vindo aqui bater esse papo com a gente hoje. Queria agradecer, posso deixar uma mensagem Claro, final? deve sim. Eu só queria dizer que eu tenho muito orgulho de ser de Brusque e eu acho que muitas vezes a gente olha pra fora. Sabe aquele negócio a grama do vizinho é sempre mais verde? E se eu pudesse pedir uma coisa para todo mundo que está ouvindo agora, prestem atenção nas coisas que as pessoas aqui da nossa terra estão fazendo. De fato. Porque a gente vive num cenário abençoado aqui na nossa região. A gente tem músicas brilhantes, bandas brilhantes, pessoal fazendo vídeos, assim, tipo cineastas fascinantes, teatro, dança. Então, prestem atenção no que está acontecendo em volta, porque a gente vive numa região abençoada, a nossa produção artística é maravilhosa e eu posso ter sido só um dentre milhões que poderiam ter despontado, que poderiam ter carreiras brilhantes. Então,
apoiem, olhem em volta, é muito legal. E, novamente, mais uma vez, obrigado por me aceitarem aqui, por estar aqui conversando com vocês. Espero ter agregado na manhã das pessoas que estavam ouvindo aí. E muito, pode ter certeza disso. E Obrigado, deixem as crianças jogarem Minecraft. Esse não tem problema, né, Pedro? Bom, conversamos aí com o Pedro Lose. Fica a dica aí para você que não conhece aí do Ciência Todo Dia, procura lá no YouTube, que tá lá disponível. E também os outros canais, o Pedro tá aí no Instagram, tá aí no TikTok, tá no Facebook também, não? Facebook bem bem pouco, né? Bem pouco. Mas no TikTok, no Instagram, que já tem mais de 1 milhão de seguidores em cada um deles, e também, claro, Ciência Todo Dia no canal no YouTube. Essa entrevista vai ficar disponível. Se você pegou ela aí pela metade ou chegou agora no final, você pode voltar daqui a pouco no canal e acompanhar aí no canal da Rádio Cidade.